A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa Medicina e Saúde aqui na Rádio Clube. E chovendo lá fora, choveu, tempinho mais fechado, mas aqui um tempo maravilhoso dentro dos nossos estúdios, nesse sábado de muita informação, programa Medicina e Saúde, trazendo informação da área da saúde, de qualidade, enfim, sempre com profissionais de ponta da área. E hoje, olha que bacana, Clauzinha, o tema a gente vai falar sobre a mulher, é para nós, é para todos, na verdade. Com certeza. Bom dia, Mônica, bom dia, queridos ouvintes. Mais um sábado e sábado com chuva. Será que é uma prenúncia de um verão aí que vai vir com muita chuva? Olha, Será? ontem tava uma loucura, né? Abafado, fechado, Sim, que quente, bom, né? até que deu choveu um pouco, deu uma refrescada, porque Sim, não dá, né? A gente tá falando de saúde, calor muito. Mas para a semana que vem tem a previsão de uma semana fria, terça-feira, 8 graus, então vamos nos preparar. Ai, meu Deus. Enquanto o tempo não muda, nós temos novidades no Medicina e Saúde. Conte pra gente quem é a nossa convidada de hoje, quem vai bater um papo gostoso aqui e trazer esclarecimentos, principalmente para a nossa saúde da mulher. Isso mesmo. Hoje o tema é a saúde da mulher e a gente vai falar sobre mamas, vai falar sobre várias coisas ligadas aí ao nosso mundo feminino. E a doutora Michele Cristine Hermann, médica oncologista, clínica. Seja muito bem-vinda, é a nossa entrevistada especial de hoje. Bom dia, obrigada pelo convite, bom estar com vocês. Direto de Cascavel para Foz do Iguaçu, doutora? É isso? Conta um pouco pra gente, um pouquinho da sua trajetória, mas em especial sua formação, da onde a doutora Isso. Na realidade, eu fui para Cascavel muito pequena e eu sempre brincava que parece que quanto mais eu queria sair da cidade, mais eu ficava. Então, minha formação foi praticamente em Cascavel, tá? Já sou formada desde 2011, né? Final de 2011. Já andei por Foz do Iguaçu por alguns meses ali no intervalo da residência, voltei para Cascavel. Cascavel sempre chamando de volta. Sempre chamando de volta, então eu fiz tudo por lá. E quando toda vez que eu achava que eu recebia o convite ou alguma coisa para sair, eu ficava novamente. Então, eu me formei pela UniOeste, né? Minha formação em medicina foi pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. Fiz residência em clínica médica, né? Pelo HU. E fiz a minha formação em oncologia clínica pela UPCAM. Então, meio que eu já entrei direto Tem na médico residência. na família? Uma parte mais distante, aí tem, né? Mas assim, o núcleo familiar mais próximo, assim, não. Eu fui a primeira. Um pouquinho, por que então escolheu, já que não tem médico na família? O que te encantou a oncologia? Nossa, todo mundo faz essa pergunta, é a pergunta, eu acho que mais difícil de responder. Porque quando eu era... Pode dizer, criança, no início da adolescência, eu assisti um filme e eu fiquei encantada. Começou ali, né? Digamos que aí foi um namoro. Durante a faculdade, quando eu aprendi patologia, eu achei muito legal também. Então, estudar essas doenças assim que recebem um estigma, para mim era um pouco de fascinação. Só que eu desisti durante o percurso, né? Quando eu estava no 4º ano, eu fui acompanhar um professor meu e eu achei um ambulatório muito triste, porque ele só deu notícias ruins naquele dia, né? Ele só falava, por exemplo, pro paciente, deu metástase. Eu saí chorando, falei, não quero isso pra minha vida. E aí, optei por fazer clínica médica e na formação da clínica médica tinha um estágio obrigatório de 1 mês na UPCAM. E eu tinha 2 professores do ambulatório de hematologia que eram de lá. Então, eles já ficavam conversando comigo se eu não queria fazer por causa do ambulatório, de como eu estava, a minha relação com os pacientes. Por que você não faz? Você já pensou em fazer? E aquilo vai te causando ali um conforto, né? Então, quando eu fui passar por esse estágio obrigatório durante a minha formação de clínica médica, não sei explicar, eu acho que eu me encantei mesmo. Né? Eu acho que todo o ambiente favoreceu os residentes que estavam na época, os professores.
E é um mundo completamente diferente, né? Hoje eu vejo que a formação está na grade curricular, está entrando oncologia. Mas na minha era o quê? Eu acho que uma semana. Era uma doença que não se falava muito, todo mundo tinha medo de falar, e então não estava tão em expansão quanto hoje, né? Sim. E tinha um estigma muito por trás. E aí quando foi para fazer o optativo, eu ia fazer endocrinologia, estava certo que ia fazer. Eu optei novamente por fazer o optativo na oncologia. E aí fiz mais um mês e decidi. Que bacana. Foi encaminhando, a vida foi encaminhando para isso. Eu acho que eu não precisei, só precisei passar na prova. O resto foi se encaixando. E mesmo quando eu terminei a minha formação, que eu falei assim, bom, então não sei se tem, né, não sei se tem mercado para mim, né? Porque a gente vive muito isso. Vou ficar 1 ano trabalhando, vou fazer concurso, fiz concurso público, passei SAMU, passei em prefeitura. E só que, olha só como são as coisas, como é a vida, né? Às vezes você tem que estar no momento certo, que você nem imagina, as coisas acontecem. Um colega meu me chamou e falou assim, olha, o nosso colega oncologista clínico está indo embora. Não se adaptou à cidade e tal. Você não quer ficar? Você não quer ir conversar, fazer uma entrevista? E aí eu fui. Foi assim que aconteceu. E aí eu fiquei anos trabalhando na mesma instituição. E aí vim para Foz. E como que foi escolher Foz do Iguaçu? Olha, é estranho falar, né? Mas eu vim por amor. Veio por amor? Isso é né? Gosta da nossa fronteira aqui. É diferente atuar aqui dentro da saúde também? Mas eu digo... relação pessoal também, né? Porque hoje o meu companheiro, meu noivo, né? Nós estamos noivos, ele já estava em Foz do Iguaçu, então a gente passou um bom tempo pensando o que ia ser feito, quem ia para onde. Quem vai para ficar perto de quem? Isso, e aí com o tempo, vindo para cá, conhecendo as pessoas, vendo como poderia ser, surgiu a oportunidade de vir. E acabei aqui. Olha só. Mas que legal, então, né, vencida pelo amor, ela veio para a cidade, uma das cidades mais quentes aqui da nossa região oeste, né, do Paraná, e sul do Brasil. Perfeito. E nós ganhamos mais uma médica oncologista clínica, né, Clau? É uma área, doutora, que tem crescido muito. Hoje a gente tem aí muitos avanços. Fala um pouquinho dessa diferença, desses avanços. Você é jovem ainda também, né? E cada vez mais novas pesquisas dentro dessa área. Que bom, né? Não sou tão jovem. E vem mudando, né? Eu acho que isso é muito interessante. A própria oncologia clínica, ela é muito nova, né? Os primeiros quimioterápicos, os primeiros relatos é do último século. Já a medicina é muito mais antiga, né? A gente ouve referências da medicina lá nos primórdios já, né? Lá com os egípcios já existia alguns dados que se fazia cirurgia. E a oncologia não. Até porque a gente tem que lembrar, nós temos que ver que a expectativa de vida das pessoas mudaram, né? Então, é uma pergunta que muitas pessoas me falam. O câncer aumentou por quê? Na verdade, é uma série de fatores, né? Não é uma situação isolada. Primeiro, que a população envelhece mais. Então, o câncer não deixa de ser o câncer não é uma única doença, ele é um conjunto de doenças. Mais de 150 doenças, né? Que recebem esse mesmo nome. E cada uma delas tem uma fisiopatologia um pouco diferente. Apesar de ser tudo chamado de câncer, você tem que lembrar que é uma célula do indivíduo que teve algum problema e se desenvolveu, e ela como se ela não tivesse um botão de desliga, né? Os mecanismos para se desligar essa célula, para ter morte celular, ele deixa de existir naquela célula específica. E muito pelo contrário, ela recebe fatores de crescimento. Então é uma doença muito difícil de tratar porque ela é uma doença individual. Né? Então, a oncologia tem caminhado muito para uma individualização de tratamento. Né? Os primeiros quimioterápicos surgiram com a intenção de citorredução, que a gente fala, né? Que é baixar o volume de doença. E era assim que se tratava, cirurgia e quimioterapia. E com o passar do tempo, e radioterapia também, tá? E com o passar do tempo, começou a se ver, mas espera aí, essa célula desse tipo de doença tem um tipo de crescimento diferente, aquela ali tem outro. Será que outras medicações, que tipo de medicações poderiam fazer efeito? E assim a tecnologia foi avançando em todas as áreas e na medicina principalmente, na oncologia também. E se caiu muito por terra de se falar que é muito mais hereditário do que pela condição de própria vida de que a gente leva. Sim. Isso se caiu por terra, né, doutora? Pode-se dizer assim? Eu não digo que caiu por terra, mas nós temos 70% mais ou menos
os cânceres não são hereditários, né? Não tem relação nenhuma. É um número muito alto, comparando Exato. com o que Então, se a pensava maioria antigamente, né? acontece ao acaso, são somatório de fatores, né? A gente vive um mundo hoje muito mais tecnológico, por um lado trouxe esses benefícios do tratamento, inclusive na medicina, por outro lado, nós temos um aumento de obesidade, sedentarismo, alimentação, estilo de vida, isso, a nossa alimentação muito baseada em industrializados, né? É uma coisa que a gente vê muito, né? Eu vejo as propagandas de rede social falando que a gente, quando criança, falava assim, eu comi isso e não fiz mal, tô vivo até hoje. Aí você olha a composição da época, era de uma maneira, e a composição hoje dos mesmos produtos é outra. Tem uma porção de ingredientes. Eu costumo brincar que se você pega e falar com os pacientes, né? Pega o ketchup, muito básico. Alguns vão ter 3 ingredientes, outros vão ter 10 ingredientes. E ingredientes muito mais agressivos, muito mais químicos. Né? A questão da alimentação está diretamente ligada também à oncologia, né, doutora? E fala um pouquinho também sobre a obesidade e oncologia. Tá. Tudo que serve para desequilibrar o nosso organismo é um fator de risco, tá? Então, o álcool, ele é inflamatório, o tabagismo, né? A alimentação, os ultraprocessados, os que envolvem mais componentes químicos, mais processamento da alimentação, eles são muito mais perigosos. Tanto é que hoje está no mesmo ranking do álcool e do tabagismo. Álcool, acreditava-se que até pouco tempo, que se você consumisse pequenas doses, não teria nenhum efeito. Hoje a gente sabe que não tem nenhuma dose de álcool segura, né? Tabagismo. Na década de 90 houve uma grande campanha contra o tabagismo. Hoje a gente tem o cigarro eletrônico. Então, que vem para desequilibrar. E a obesidade está muito relacionada ao sedentarismo, né? Porque quando você se exercita, você pratica exercício físico, você melhora a tua condição de vasos sanguíneos, você melhora a oxigenação das suas células, você leva mais nutrientes bons para essas suas células, para os seus músculos. Então, hoje, na última ASCO que teve, que é o maior congresso mundial, se falou muito em exercício físico, né? Acreditava-se que o paciente com câncer não tinha que fazer exercício físico. Hoje, muito pelo contrário. Deve-se fazer exercício com as possíveis limitações do paciente, mas deve-se praticar exercício físico. E a obesidade é uma doença que causa muita inflamação. Vou falar de uma forma mais simples. Deixa o organismo mais inflamado, predispondo principalmente a alguns tipos de doenças, entre elas o câncer, né? Quem tem mais hipertensão, quem tem mais diabetes, mais obesidade, tem um fator de risco aí aumentado para alguns tipos de câncer. E na prática, doutora? A doutora falou em relação a pegar um ketchup e olhar que tem um que tem 3 ingredientes e outros tem 10. Qual é, na prática, o que a pessoa deve olhar no rótulo? Quanto menos ingrediente, melhor para comprar? Assim, ou vamos comprar muito menos esse tipo de coisa e comprar mais in natura? Assim, né? Eu sempre falo como orientação. Eu adoro refrigerante. Quando estou com amigos, em família, né, o nosso meio social muitas vezes tem o álcool. Então eu não vou falar que eu nunca vou tomar isso ou que eu nunca vou comer certos tipos de alimento. Mas não pode ser regra. Não pode ser todo dia? Não pode ser todo dia. Eu peguei por hábito, sim, olhar alguns ingredientes, né? Terminou em acidulante, estabilizante, começa a ficar perigoso, né? Salsicha, salame, os embutidos de maneira geral, né? Tem muito produto químico hoje que faz esse processo. Então, não significa que você não possa comer. Eu como, mas eu não posso comer de segunda a domingo, né? Então, escolhe-se os dias, vai alternando as dietas. Dietas ricas em grãos, em salada, frutas, legumes, né? Grãos, arroz, feijão. A própria carne vermelha, ela não está proibida. A carne vermelha, até meio quilo por semana, pode ser consumida. Meio quilo por semana. E como é que fica essas dietas que o pessoal faz aí muito na proteína? Porque a gente vê muito na moda isso, mas tem né? vários alimentos que tem proteína, não precisa ser necessariamente aquele tipo de mas proteína animal. Mas é baseado na carne, né? E porque ela é uma proteína animal e nós precisamos de proteína animal, mas não pode ser a única, né? O pessoal da nutrição consegue fazer uma boa orientação. Por isso que é interessante quando você for fazer qualquer dieta
ou ela não pode ser muito restritiva e exige um acompanhamento. Então, eu sou muito fã do acompanhamento multidisciplinar, interdisciplinar, né? O pessoal da nutrição, na própria oncologia, os pacientes que passam pela oncologia, ter o acompanhamento nutricional é muito importante. Porque você pode achar algumas informações na internet que te proíbe disso, daquilo, tem muito mito por trás. E, na verdade, o que a pessoa precisa durante o tratamento é ter uma boa alimentação e tomar alguns cuidados. Então, nada melhor do que uma nutricionista que, de preferência, tenha bastante experiência nessa parte oncológica, né? Mas eu não sou a favor de nada radical, né? O equilíbrio o equilíbrio é tudo, né? Às vezes é bom tomar um refrigerante, você vai num restaurante, você vai num aniversário, você vai comer o açúcar, né? O açúcar tá muito mistificado. Açúcar causa câncer. Não é o açúcar em si que causa câncer, é o excesso de açúcar que provoca o aumento de obesidade, que vai provocar inflamação de maneira generalizada. Mas né, que aumenta o risco, o fator de risco para câncer, né? Não é o açúcar, não é o açúcar do cafezinho que você tomou aquele dia o problema. Agora, se você tiver um diabetes e estiver com ele descontrolado, você vai ter mais um fator de risco. E aí entram algumas questões individuais, né, com o sistema imunológico de cada um, né? Entre as vacinas, tem vacinas que previnem câncer, né? Todo mundo me pergunta bastante em relação às vacinas. Não vai surgir uma vacina que cura câncer? Algumas já estão no mercado, né? Algumas são fornecidas pelo SUS, como a vacina do HPV. Do HPV, que é o câncer de colo de útero, isso, né? E de garganta também, isso, né, de vulva, de ânus, de garganta. Porque, assim, o HPV, ele é um vírus que é o vírus da verruga. Existem vários subtipos. Alguns deles provocam, né, principalmente na mulher, aí no caso do câncer de colo de útero, alterações que levam à formação de células cancerosas, né? Então, você vacinando as crianças na idade de 9 até 14 anos, você já diminui muito o risco. Vamos entrar então bem especificamente na questão da saúde da mulher, né, Cláudia? Mônica, antes de você entrar, eu gostaria até que a doutora tome um golinho de água, que você, para quem está ligando o rádio agora, para quem está entrando aí no nosso portal de notícias para nos acompanhar no nosso Medicina e Saúde, que você pontuasse a nossa audiência e contasse com quem a gente está conversando. Perfeito. Então, você que está ligadinho aqui na Rádio Clube, a gente está conversando com a doutora Michele Cristina Hermann, de Cristine Hermann, tá a pronúncia certinha, né, doutora? Sim. Médica oncologista clínica, e a gente está falando sobre a saúde da mulher. A gente vai entrar, né, geral na questão da oncologia, mas a saúde da mulher. Deixa eu aproveitar, Cláudia, e falar que a gente está em oferecimento do CIOP, que é um Centro Integrado de Oncologia do Oeste do Paraná, uma clínica especializada na prevenção, no diagnóstico do câncer. Tem também um centro clínico de infusão de medicamentos lá. Então, tem um corpo clínico enorme, que a gente entrevistou vários profissionais aqui. E a doutora, então, vem integrando também o CIOP agora, né? Com o doutor, que é seu marido também, né? Então, doutora, vamos entrar agora especificamente na saúde da mulher. A gente já falou um pouquinho de câncer de colo de útero. Fala um pouco mais sobre o câncer de colo de útero com relação à prevenção e essa questão da gente se cuidar mais, né? Isso. Tem até uma questão bastante de nomenclatura, né, que se fala prevenção. A ideia é pegar a doença antes dela avançar. Tá? Então, por isso que se preconiza fazer o preventivo. É daí que vem essa ideia, né? Então, existem estratégias do Ministério da Saúde, isso no Brasil, mas cada país tem a sua, mas de modo geral envolve a informação, você difundir informação, acho que isso é importante, né? E quando você fala sobre informação, você fala de sinais, você fala de sintomas, quando que a pessoa tem que procurar um serviço médico. Existem as campanhas de prevenção, de preventivo, por exemplo, desde a UBS, né? E existem as campanhas de vacinação, né? A vacina para o HPV ela é liberada. Eu tenho uma filha de 9 anos, ela já tomou a primeira dose. Para adolescentes, né? Liberada no a partir SUS dos e também 9 anos. particular também para todas as idades. Né? Agora tem uma mais moderna, digamos assim, que ampliou um pouco mais a cobertura para esses vírus. Essa está no sistema privado. Mas a que tem disponível no SUS, que já existe há alguns anos, ela cobre bem os principais tipos de câncer de colo de útero. Então, sim, vacinem suas crianças. Né? Eu sou a favor e vacinei a minha. Porque tem muita gente... Porque quando surgiu essa vacina, houve muita polêmica, muita coisa jogada na internet. Isso eu tô falando... Muita contra-informação, desinformação, isso, né? De complicações. Gente, um medicamento mais simples que você imaginar encontrar na farmácia pode dar algumas complicações e reações nas pessoas, né? Então, se a gente pegasse por hábito ler as bulas dos medicamentos, nós iríamos ver
quantas informações, quantas complicações qualquer medicamento que faça efeito pode causar. Então, com a vacina não é diferente. Assim como, né, uma gripe muito forte ou pode induzir o teu sistema imunológico a brigar contra o teu próprio organismo também. Então, assim, tem que pesar risco-benefício, né? E hoje nós sabemos que o câncer de colo do útero mata. Ele está na epidemiologia em 4º lugar, né, em acometimento no ranking dos cânceres, e mata muita mulher. Vamos falar sobre os sintomas de alerta com relação ao câncer de colo de útero. Isso. De modo geral, as pessoas acreditam que o câncer está muito vinculado à dor. Começa por aí, né? Nem sempre o câncer dói. Isso para mama, para ovário, para colo de útero. Tem uma grande porcentagem da população que não vai ter dor, né? Por quê? Porque dentro ali nem sempre a gente tem a mesma inervação. Aliás, nem sempre não. A gente não tem a mesma inervação, por exemplo, que a ponta dos dedos. Que é onde a gente tem onde o tato é melhor. Então, você sente a sensibilidade, né? Então, nem sempre tem dor. O câncer de colo de útero, principalmente, pode dar dor e desconforto na relação sexual. Um corrimento que parece que lembra... avermelhado, que lembra muito, né? Os livros até falam água de carne. Sabe quando você lava a carne? Aquela mistura com sangue. Então, isso chama muita atenção. E tem que fazer o preventivo, tá? Tem algumas controvérsias com pessoas que já passaram até por esterectomia, já retiraram o útero. Mas cada vez mais estamos expandindo e aumentando as idades para acompanhamento. Tá? E agora tem até, inclusive, né, Cláudia, um exame com relação ao preventivo que está surgindo novo também, né? Tem um exame que vem associado ao preventivo, né, doutora? Isso. Ampliando um pouco mais. É que, na verdade, assim, como a grande maioria dos cânceres de colo de útero estão relacionados ao HPV, agora está vindo, inclusive para vir no SUS, a liberação para fazer o subtipo, né? Que, infelizmente, o SUS tem algumas limitações, né? Então, está expandindo para você poder tratar melhor esse vírus. Né? Perfeito. Você tem que conhecer. E no consultório, doutora, quais são as maiores queixas das mulheres que sentam para conversar com a doutora? Olha, aí nós vamos falar principalmente de mama. Um pouco de colo de útero também, de ovário, de maneira geral, né? Vou falar de maneira geral. Mulher, a questão da vaidade pesa muito, né? O estigma que a doença carrega de imaginar que sempre a quimioterapia está relacionada a uma doença terminal, e não é assim, tá? Principalmente nesses cânceres, como o câncer de mama, que é muito estudado, a quimioterapia ela pode entrar em algumas etapas do tratamento, né? Vamos falar então de câncer de mama. A gente tem cirurgia, a radioterapia e tem a quimioterapia. Como é que funciona? Quanto menor o tumor, mais chance você tem de não fazer alguns tipos de tratamento, tá? Quanto maior o tumor, maior as chances de você passar por todos os tipos de tratamento, quimio, rádio, cirurgia. A cirurgia ela pode ser feita de primeira, quando o paciente descobre o câncer de mama, isso vai depender do tamanho, da localização, do subtipo, ou muitas vezes pode ser encaminhado para o que a gente chama de neoadjuvância, que é você fazer a quimioterapia antes de operar. Tá? Isso depende também do tipo, do tamanho, da localização, né? Porque quando a gente fala em câncer de mama, nós temos alguns tipos. O câncer, para você tratar, precisa de nome e sobrenome. Por isso que você precisa muito do histopatológico, você precisa muito da biópsia, né? Que ele te dá o nome, aí você solicita alguns exames adicionais para ver a melhor estratégia de tratamento. E mama, como é muito estudado, tem vários estudos envolvendo quimioterapia. Então, mesmo uma doença inicial de câncer de mama pode sim envolver quimioterapia, tá? E tem, em alguns casos, se o câncer de mama ele for hormônio positivo, ou seja, se ele for estimulado por hormônio, pelas células do nosso próprio corpo, aí ainda entra uma outra etapa que significa você bloquear a parte hormonal, né? Doutora, dados do INCA dizem que o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país após os tumores de pele não melanoma, né? Isso. E é também o que apresenta maior mortalidade. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com relação à mama desde cedo, né? Acho que desmistificar também, né, isso. Falar um pouco mais sobre essas questões. Na verdade, assim, o que nós precisamos fazer? A gente está, principalmente quando a gente fala de mulher, nós lidamos com uma população que tem muita vergonha
né? Vergonha de se tocar, de mostrar para alguém, principalmente as pessoas mais velhas, elas têm medo. Então, não é incomum chegar pessoas acima dos 60 anos em consultório com a história de que já está com uma lesão na mama, uma ferida na mama há muito tempo e nunca foi atrás, por medo, por vergonha. Colo de útero, a mesma coisa, né? Tem um estigma muito forte, uma questão social muito forte. Educacional também, né? Exatamente. Um pudor, então, né? Isso. Então, o que eu sempre falo? Nada melhor do que você se conhecer. Né? Durante o banho, tocar, palpa é o meu seu corpo, pescoço, né, veja como é o seu pescoço, veja onde você tem íngua ou você deixa de ter íngua, né? Ínguas são aquelas bolinhas que dão que Isso é uma questão importante de falar também. Ínguas embaixo do braço, muitas vezes muito relacionada à mama também. Às vezes quando a gente engorda, né? Tem essa coisa da mama também. Quando que é alerta, quando é que não é? Então, como funciona? né? Você conhecendo a sua mama, de como ela é, você vai saber, que eu tenho cisto, que eu não tenho cisto. Porque você vai começar, a menina quando ela fica adolescente, ela começa a ter um acompanhamento no ginecologista. E a partir daí o ginecologista ele vai examinar e a própria paciente, né, a própria pessoa, é interessante conhecer o seu corpo para saber o que é normal ou não. Então, em alguns casos, surgem nódulos que podem ou não doer. Entra aí de novo a questão de não doer, né? Muito pelo contrário, a minoria dos cânceres vão doer na fase inicial. Na fase inicial, ela é só um nódulo mesmo. Então, nodulações diferentes, presença de ínguas que não melhoram após 15, 20 dias, tendo dor ou não, né? A questão se tem secreção do mamilo, o aspecto da pele, muitas vezes é só o aspecto da pele que muda, o mamilo tem retração, a pele ela fica tipo uma casca de laranja, tem alguns tumores que só cresce a mama, né? Que são os tumores mais inflamatórios, começa a aparecer, lembra muito uma mastite. O que é mastite? Explica para o nosso ouvinte, Mastite doutora. é uma inflamação que se tem nas mamas. É muito comum quando a mulher, logo que ela tem o bebê, começa a amamentar, né, tem aquela situação que precisa tirar o leite porque pode empedrar, digamos assim, e aí causa inflamação desses ductos. Pode estar associada à amamentação ou também à não amamentação, a mastite? Tá, mas é mais comum na gestação. Então, mais um motivo para você acender o alerta. Por que eu tô com uma mastite se eu não tô amamentando? O que tá de errado, né? Então, o aspecto da pele, secreção, se sai sangue do mamilo, isso é um sinal de alerta. Ou mesmo uma secreção transparente, também tem que ser um sinal de alerta. Leite nem sempre, tá? Leite pode ser normal sair, né? Um aspecto mais leitoso. Surgimento de nódulos na axila ou na região cervical. Na região cervical, doutora? Pode, né? Pode estar associado ao câncer de mama. mama. Você nunca teve, você tá com um nódulo na mama, não vi, achei normal, e de repente começa a ter nódulo na axila, nódulo no cervical, na região do pescoço, sim, tem que procurar, tá? Todo o linfonodo, toda íngua que não melhora em alguns dias, tem que ser investigada. É sinal de que o organismo está reagindo a alguma coisa. Isso, exatamente. Então, por isso que eu falo, nada melhor que você se conhecer, né? Perfeito. Doutora, a gente está falando então de câncer de mama, a gente vê também assim muitas... A mulher é muito vaidosa, né? Muito vaidosa. E o silicone? Eu tenho visto ultimamente que as famosas estão meio que deixando de usar, estão tirando, estão diminuindo. Isso tem alguma coisa a ver correlacionada a doenças? Ou não? O silicone não tem nada a ver, não causa tem algumas câncer? mulheres que têm uma síndrome relacionada ao silicone, que dá alguns sintomas assim mais inespecíficos, tá? Mas é muito restrito isso. Tem um tipo de câncer que surge na cápsula em que se formou o silicone, né? Porque quando qualquer corpo estranho que é colocado no nosso organismo, o organismo ele tende a separar ele e encapsular, tá? Isso no pulmão, quando tem algumas partículas, e isso quando nos implantes, por exemplo, mamários. Acho que quem vai te responder melhor isso são os cirurgiões, né? Mas, de maneira geral, tem um tipo de câncer, na verdade até dois, né? Um tipo de linfoma, associado à colocação de prótese, e agora mais recentemente um primeiro caso, parece que diagnosticado no Brasil, em cima dessa cápsula foi visto um tipo de câncer raro. Tudo que você tem de estranho causa crescimento celular, e tudo que é crescimento celular pode se desenvolver um câncer. Por isso,
por exemplo, que pacientes jovens, os tipos de câncer são diferentes dos pacientes mais velhos, né? Jovem tem muitas células se formando e morrendo. Então, é muito mais agressivo alguns tipos de câncer do que numa paciente mais madura, tá? Olha só, né? mais Porque jovem é mais isso. agressivo do que numa pessoa... Alguns tipos, né? Por quê? Porque o jovem tem mais colágeno, tem mais células. Tá ligado à reprodução ali. Porque assim, o câncer, quando a gente fala que ele é genético, veja bem, genético não significa ser hereditário, né? Significa que mexeu com DNA. Toda célula que ela se reproduz, que ela se multiplica muito rápido, ela tem maior chance de ter algum erro e esse erro ser perpetuado. Perfeito. Né? Por isso que, por exemplo, câncer de mama em pessoas mais velhas costuma-se ser talvez um pouco mais indolente do que uma paciente muito jovem. Né? E cada vez mais os exames preventivos começam mais cedo, né, doutora? Isso. A senhora acompanha isso também? Chega muito no seu consultório também? Mais jovens com câncer, assim? Sim. Né? Teve um estudo até 2019 que já fez essa retrospectiva, visto que já em 2019 os pacientes chegavam com uma idade mais jovem. E aí entra todos aqueles fatores de risco que a gente conversou um pouquinho mais no início, né? Sedentarismo, alimentação, muito ligado ao estilo de vida, e fatores genéticos, sim. Questão de imunidade, doenças. Tem alguns tipos de vírus que causam câncer, né? Que a gente nem conhece no dia a dia, que a gente nem vê. Né, que eles fazem com que a sua célula perca aquele sinal de desliga, né, que se chama apoptose, é como se tivesse um interruptor, ou eles aumentam a produção daquela célula, né, deixam o nosso sistema imunológico menos vigilante. Que vírus, doutor? Já tem um estudo sobre isso? São os oncovírus, né? Oncovírus. Né? A gente sabe, por exemplo, o HPV é um oncovírus. Perfeito. É um tipo de vírus mais comum, né? Daí tem o parvovírus B19, outros que muitas vezes a gente nem tem sintomas, mas sim. Mas acabam desequilibrando o organismo da gente de alguma maneira. Eles atacam o sistema imunológico e fazem isso. E essa geração que vem fumando o tal do pendrive, né? Não tô fumando. Eu já ouvi de algumas pessoas dizer assim, não, o meu médico disse assim pra mim. Eu não acredito que o médico disse isso, mas a pessoa falou, né? Meu médico disse pra mim que o pendrive não tem problema, eu posso fumar, faz menos mal do que o cigarro. E aí a gente tá vendo uma geração desses jovens muito fumantes. Isso é uma possível desdobramento para muitos mais cânceres nessa galerinha. A gente vai ver essa curva daqui a uns anos, né? Primeiro, que tem muitas substâncias no cigarro eletrônico que são diferentes e elas levam mais diretamente, por exemplo, do que o cigarro comum, né? Tem a presença do óleo, a questão dos filamentos que estão presentes nesses cigarros eletrônicos, e mais um fator que eu acho que me preocupa muito. Quem fuma cigarro eletrônico, eu acho difícil fumar esporadicamente. Eu costumo falar que é até estranho, porque a pessoa que fuma cigarro eletrônico, ela fuma dentro de casa, ela fuma dentro do quarto, ela fuma no banheiro, ela fuma dirigindo o carro. Diferente do cigarro normal. Que incomoda muito mais, isso, né? Porque nós não nos incomodamos com um cheiro no cigarro eletrônico, né? Então... muitas vezes tem um cheirinho até bom, né? Exato. Os aromatizantes. E nós vemos, por exemplo, muitos jovens fumando realmente por essa questão da aromatização, só que já foi demonstrado, tem um nível de nicotina muito maior do que um cigarro comum, né? Tem alguns aparelhos que tem ali mais de 20 cigarros em termos de comparação com nicotina. Então, não é só a questão leva esse paciente a fumar mais, né? As pessoas a fumarem mais. E aí tem as lesões que são mais agudas, né? Então, nós estamos vendo jovens aí em torno de 20, 30 anos já com um pulmão um pouco mais comprometido pela doença aguda, e ao longo prazo nós vamos ver isso daqui um pouquinho, né? Mas a gente tem visto assim um perfil de pacientes jovens com câncer de boca, alguns tipos mais raros, que coincidentemente fumam, né? E é correlacionado também ao câncer de mama, quem fuma, por exemplo, doutora, ou é mais garganta e pulmão? Não, é tudo, tá? O cigarro faz tudo. Pra você ter uma ideia, câncer de Ele bexiga é muito dependente de cigarro. Câncer de bexiga. Então, assim, pâncreas, mama, estômago. O cigarro é para todos os tipos de câncer, né? Para além do pulmão. Muito além do pulmão.
A doutora cuida mais especificamente de mamas? Eu cuido de tudo, mas como mama é o mais prevalente, chega bastante paciente de mama, sim. Doutora, falando sobre essa questão da saúde da mulher, a doutora já pontuou um pouquinho, né? Trouxe ali no seu consultório esse relato de que as mulheres, né, têm essa dificuldade emocional de se tocar, e isso acaba prejudicando também a detecção precoce de uma doença, né? Queria que você falasse um pouquinho, assim, de nós mulheres, né? Para a mulher ouvinte que está escutando aqui, essa dificuldade até, por exemplo, a gente é muito sobrecarregada, né, Clau, no dia a dia, a mulher. Sim. Então, essa questão emocional também, essa questão do estresse que libera tantos hormônios, sim, essa sobrecarga, influenciando também a questão da oncologia. Né? Quer um exemplo? Vai coletar um exame de sangue o dia que você tá triste, que aconteceu alguma coisa muito ruim, que você chorou, e um dia que você está alegre, que aconteceu que teve uma notícia muito boa. Separe esses dias e vai fazer uma simples coleta de exame de sangue, colocar uma agulha e tirar sangue. O dia que você não tá bem, parece que a dor é maior, você se incomoda muito mais, e quando você está bem, você nem sente. Uhum. Sim, então nós temos essa questão da saúde mental que está sendo cada vez mais discutida, né? Tem gente que fala assim, então a depressão causa o câncer? Não. Só que a depressão crônica afeta o sistema imunológico, a questão do estresse. Então, sim, de forma indireta, sim. Que a gente está falando de liberação de hormônios de estresse, né? De várias coisas que acabam desequilibrando. Cada vez estão sendo mais estudados isso. Né? Esses dados estão começando a aparecer. E o que você diria para essas mulheres que estão ouvindo aqui, né? O que a gente tem que fazer? Né? Desestressar menos? A resposta ser mais relaxar? A resposta de mulher também, gente. Se estivesse no consultório, qual seria a dica, doutora? Se cuide mais, se olhe mais? Eu sou mulher também, passo por isso também, né? A gente tem que ter uma válvula de escape. Né? Sim, a gente precisa. Então, seja na prática do exercício físico, seja num momento de você ter um lazer, uma pintura, alguma coisa que você goste de fazer, achar um hobby. Isso vale, né? Não tem como você ter uma vida que você nunca vai ter um estresse. Não existe isso, né? Faz parte. Um dia tá tudo muito bem, às vezes a gente olha desconfiado e fala, o que vai acontecer agora? Ai, meu Deus. Então, isso é uma coisa do dia a dia do ser humano. Né? A nossa vida ela está mais acelerada nesse sentido também. Temos que tentar controlar, né? Se você está com algum transtorno, ou seja, já passou de um sintoma eventual, passa a ser uma coisa muito presente, tem que buscar ajuda, né? Que às vezes é uma coisa mais simples que você consegue resolver. E essa ajuda pode ser psicológica, pode ser psiquiátrica, pode ser, às vezes, uma conversa com uma amiga. Achar uma válvula de escape é fundamental, né? Praticar exercício físico ajuda, é uma válvula de escape, você se sente melhor. Né? E esse trabalho com essa equipe multidisciplinar, que hoje se fala muito, é fundamental também, né? Dentro da oncologia e, enfim, qualquer área dentro da saúde. Eu acho que não existe você promover saúde se você não olhar todos os lados, né? Aparar todas as arestas, né? Nem sempre é possível. Algumas pessoas têm algumas limitações, mas tem que tentar fazer, né? Doutora Michele, tem mais? Posso fazer aqui, Cláudia? Tem uma pergunta aí? Não, eu gostaria se eu puder responder. Se você, por favor, pontuasse a nossa audiência. Isso. São 8 horas e 35 minutos. Pontue a nossa audiência, Mônica, com quem que a gente está batendo um papo. Quem é essa doutora que está aqui com voz doce, conversando com a gente. Serena também, trazendo muitas informações, mas principalmente orientações para cuidar bem da sua saúde. Perfeito. Então, você que está aqui ligadinho na Rádio Clube Foz, olha que bacana. A gente está conversando com a doutora Michele Cristine Hermann, médica oncologista clínica, falando sobre a saúde da mulher de uma maneira geral. Falamos já sobre mama, câncer de colo de útero, como prevenir, a questão emocional que afeta tanto a gente. Então, é essa doutora Michele que a gente está conversando aqui. E ela acabou de vir de Cascavel para Foz do Iguaçu, agora é Foz do Iguaçuense, ela falou. Tá vindo com a família, né? A família vem daqui um pouquinho. Perfeito, doutora. E fala então, sabe o que eu ia perguntar, Clau? Sobre uma questão até polêmica, que é a questão hormonal hoje, né? Questão, reposição hormonal e câncer, doutora. O que pode, o que não pode? Por que é complicado? Por que é polêmico? Fala um pouquinho sobre isso. A grande questão da reposição hormonal, e aí entra vários tipos de hormônio, não é que ela está proibida, tá? E por que é polêmica? Porque nós moramos no Brasil e a maioria faz sem orientação médica. Eu acho que isso é uma peça-chave, né? Então, assim, em pessoas que têm história de câncer na família, tem que ser muito melhor analisado caso a caso, né? Porque, como eu falei anteriormente, alguns tipos de cânceres, principalmente mama, ele sim pode ser aumentado pelo uso de hormônio, né?
Tem alguns tumores de mama, é como se você alimentasse eles com estrógeno e progesterona. Então, tem pessoas que, se você fizer a reposição hormonal, você aumenta o risco de desenvolver tumores. Isso é para todo mundo? Claro que não. Né? Por isso que precisa passar, sim, por uma avaliação médica, né? Fazer os exames, ter uma boa conversa, porque você tem que analisar todos os riscos, né? Porque a gente sabe, nós estamos vivendo mais, as mulheres sofrem mais com sintomas de menopausa. Também é difícil você condenar todas, né? Falar assim, não use. Então, eu não sou contra, tá? Em alguns casos específicos, eu acho que vale muito a pena o benefício do que o risco, né? É que nem eu falo assim, eu trato câncer de mama. Tem um momento do câncer de mama que você bloqueia a parte hormonal, em alguns tipos. E você meio que condena a mulher com sintomas precoces de menopausa. Então, você saber até onde é insuportável para aquela paciente, o que deve ou não deve ser feito. Né? De maneira geral, em câncer de mama hormonal positivo, você não deve repor hormônio. Né? Tem cada vez mais estudos mostrando algumas nuances diferentes que você pode fazer, adaptar algumas situações, né? Aí mais de aplicações tópicas, mas eu não vou nem entrar muito nesse caso, porque senão parece que eu tô liberando e eu não tô liberando, hein? Pelo amor de Deus, não. Mas sim, hoje cada vez mais se discute a qualidade de vida. Porque antigamente as pessoas que tinham câncer morriam muito rápido. E hoje não. Hoje as pessoas estão vivendo mais, só que vivendo também com algumas sequelas. Né? Algumas coisas têm aparecido. Porque antes você tentava salvar a vida. Hoje estamos conseguindo manter o tempo de vida mais prolongado. Só que o paciente que passa por um tratamento, quando ele está com esse tempo de vida mais prolongado, ele começa a apresentar algumas outras queixas de qualidade de vida. O que está certo. Então, cada vez mais as discussões, por exemplo, em congressos, também estão relacionadas à qualidade de vida desses pacientes, né? Nós temos aí alguns dados de, por exemplo, câncer coloretal, uma enorme chance de acabar com uma bolsinha, como foi o caso da Preta Gil, né? É um risco de você ter tido câncer coloretal. Mas todos os casos isso vai acontecer? Tem que ser analisado individualmente. Por isso essa questão realmente do tratamento ser individualizado, né? Não tem como. Cada né? vez mais você vai conhecer o seu únicos, paciente. Né? E tem outra coisa que acontece também. A medicina está evoluindo muito rápido. Então, hoje, você começa um tratamento no paciente, daqui 4 meses surge, liberado um outro tipo de tratamento que estava em estudo. Então, talvez um paciente que tenha um diagnóstico posterior vai se beneficiar melhor daquilo, né? Porque assim, os estudos surgem, as hipóteses elas vão aparecendo, os convênios já vão liberando alguns tipos de tratamento, mas alguns tipos eles esperam finalização do estudo. É assim que funciona. E acho que é bacana a gente também ver, né, Cláudia, que o nosso corpo, realmente a gente é individualizado. E até, não sei se está certo, doutora, a resposta ao tratamento também é individualizada, né? Porque às vezes acha uma coisa e não é sempre reto, né? Porque nós somos um organismo vivo, né? Isso, e individual, né? Então, assim, dizer que todo câncer de pâncreas o paciente vai morrer, depende, né? Nós sabemos que câncer de pâncreas, câncer de estômago e câncer coloretal, câncer de pulmão são doenças muito letais. Mas existem pessoas com doenças metastáticas, que é quando a doença saiu ali de onde ela está e ela vai para outro local à distância, convivendo, né? Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo cesto e dizer que é assim. Doutora, mas tem muito a ver também com o tempo de descoberta, né? Eu acho que o tempo de descoberta, esse sim é que vai definir se você vai viver, se você vai curar ou se você tem um tempo curto de vida em relação ao descobrimento. Influencia muito também. Eu acho que tem muito sobre isso também. E claro, o tipo de câncer. Tem câncer, como a doutora falou, a gente já viu que são câncer fulminantes, né? Tipo, por exemplo, lembra do Leandro, o cantor? Foi um câncer de pulmão raríssimo, né? E fulminante, né? Sim. Então, assim, que até hoje assombra. Isso. Por exemplo, da Preta Gil, foi por descaso. Ela há muito tempo vinha se negligenciando, né? Ela mesma falou em uma das entrevistas que ela reconhecia isso, que o tempo dela ter descoberto a doença é que fez com que o tratamento fosse tão difícil e infelizmente culminasse com a morte dela, né? E ela morreu jovem. Assim, o caso da Preta Gil eu não acompanhei de perto, né? Soube
como vocês, como a maioria da população, né, descobriu através da mídia. Ali no final, comecei a olhar algumas coisas, algumas postagens dela no Instagram, Sim. que me chamou muita atenção da forma como ela lidou com isso, Sim. tá? A gente tem que lembrar que sangue não é normal, Sim. tá? Então, muitas mulheres mais velhas pararam de menstruar, voltaram a menstruar, como eu escuto muito, voltei a ficar mocinha. Não. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta, tá? Sangue saindo pelo reto, nas fezes, é um sinal de alerta. Né? Mas eu sou jovem, é hemorroida. Pode ser, muito provavelmente, a maioria dos casos vão ser por hemorroidas. Mas tira a dúvida. Mas precisa investigar, entende? Né? Pode ser por fissura anal, doenças benignas da parte do intestinal. Mas precisa tirar essa dúvida. E isso você só consegue descobrir se você for atrás, né? Então, assim, de modo geral, quando eu falo de se conhecer, meu hábito intestinal, ou seja, minhas idas ao banheiro é a cada 2, 3 dias a vida inteira. Passei a ter diarreia 30 dias. Opa! Ou então, meu hábito intestinal era todos os dias, eu era um reloginho, passei a ter, né, trancar o cocô, né? Ficar mais constipado. Um dia ou outro, mexeu na alimentação, tá numa viagem, existem fatores normais, né, que a gente tem que considerar. Mas começou a passar um período mais crônico, peraí, o que tá acontecendo? As fezes, ela tinha um formato, um jeito, não mudou o hábito alimentar, continua igual, não viajou, elas começam a ficar mais finas, né? Muito provavelmente tem alguma coisa obstruindo, tem que investigar. Existem muitas doenças benignas do intestino, Sim. só que você só vai achar as malignas se você investigar. Doutora, Né? por exemplo, não sei que não é a sua área, mas quem tem uma intolerância a glúten, por exemplo, né? E vai se negligenciando, vai comendo, vai fazendo, porque também isso gera uma inflamação no intestino. Isso pode virar uma doença, um câncer, por exemplo? A longo prazo pode, né? Tudo pode no câncer, né? Sim, uma agressão contínua pode levar uma transformação celular e induzir um câncer, pode. O que acontece muitas vezes na boca, com quem usa prótese dentária, né? Por isso que começa a criar uma feridinha crônica, machucando, negligencia. Isso, você estimula a produção celular daquilo e futuramente pode levar a um câncer, sim, pode. E olha que resposta importante, né, Cláudia? Porque você veja quantas coisas a gente coloca no nosso corpo. A gente falou já da alimentação, né, de várias outras coisas. A gente acaba colocando no nosso corpo e que acaba estimulando algo ruim mesmo, né? Sim. E diretamente ligado. Lesão crônica, né? Porque hoje a gente se vê muitas intolerâncias, principalmente a glúten, né? Por quê? Porque se você vê a fabricação, por exemplo, de um pão que a gente de antigamente e um pão agora, por exemplo, vou falar desses pães fatiados. Eu não posso, Cláudia, você quer saber? Eu não posso comer pão assim. Pois é, aqueles pão fatiados não sou de intolerante, supermercados, pão de supermercado, aquele fatiado, sabe? Você compra Deus um o livre, pacote não daquele posso. lá e deixa na sua casa 30 dias, abre, tira 2, 3 fatias e deixa aberto e você vai ver quanto tempo. Como é que aquele pão dura todo aquele tempo? É óbvio que dado um momento, você vai comendo aquilo, vamos dizer, 2, 3, 4, 5 anos, chega uma hora o organismo diz, minha filha, Mas eu não aguento mais processar e isso. olha aí que começa legal. as intolerâncias. E olha que legal isso, a gente falou com a doutora aqui, né? A gente não observa muitas vezes, né? A gente tá tanto no estresse, na correria do dia a dia, a No mulher olho do então furacão, sobrecarregada. né? E a gente acaba comendo, né? E não observa, como a doutora falou, de não tocar, às vezes, na questão do seio, da mama ou qualquer outra parte, né? Entender o nosso corpo, que me faz mal o pão, por exemplo, como a Cal falou, né? E eu insisto naquilo anos, muitas vezes, né? Exatamente. E entra no que Estilo nós de falamos de questão dos ingredientes, né? De privilegiar certos tipos de ingredientes. Agora, você vai no supermercado, você procura alguns alimentos que já vêm na embalagem um T enorme. Não que eu não pegue, mas dá aquele receio. Eu já olho e falo, não, vamos procurar outras alternativas. Porque foi uma maneira, né? Ou quando você coloca assim, adicionado açúcar, né? Em excesso. Sim. Então, são maneiras que têm se discutido e acho que elas são eficazes, sim. Porque quando você sabe o significado daquilo, você começa a procurar outras alternativas, né? Que, como eu falei, eu sou normal, gente, eu sou humana. Eu tenho vontades igual todo mundo, né? Então, não vou tomar um refrigerante, não vou comer um cachorro-quente. Gente, eu adoro cachorro-quente. Mas eu não posso comer ele de segunda a sexta, né? Vamos comer alguma salada também,
comer alimentos naturais. E aí, quando os pacientes, eles normalmente me perguntam, porque tem alguns que não têm condições, por exemplo, né, eu trabalho muito com SUS, não tem condições, por exemplo, de ter um acompanhamento nutricional importante. Eu sempre falo, né, porque eu escutei isso de um grande oncologista, né, eu escutei não sei se foi na Ana Maria Braga que ele estava, e eu achei sensacional a definição dele, né, tudo que Deus fez você pode comer, é da natureza, carne, ovos, leite, legumes, verduras, coma. Passou pelo processo de industrialização, tem um pouco mais de cuidado. A gente sabe que a industrialização, ela é benéfica, ela veio para facilitar a nossa vida, facilitar o nosso acesso, mas se a gente puder, dentro dessa indústria, escolher as melhores opções para cada um, melhor. A nutricionista do CIOP esteve aqui também, né, conversando, ela brincou, falou uma frase que ela falou assim, descasque mais e desembale menos, né, que fala-se muito, né, que é mais ou menos isso que a doutora trouxe, né. Doutora, falando sobre o CIOP, fala um pouco sobre os avanços no tratamento, a gente já está quase finalizando aqui, né, Clau, mas assim, tem muitos avanços na questão da medicação na oncologia, tem os orais, não tem, fala um pouco, né, sobre isso. Então, assim, olha que legal. Antigamente, a quimioterapia tinha 2, 3 tipos, então os pacientes adoram me perguntar, é vermelha ou é branca? Hoje não tem só vermelha e branca, tem várias cores, né? É que a vermelha foi uma das primeiras, está envolvida na maioria de alguns tipos de câncer, então ela é muito prevalente, né? E é associada muito à queda de cabelo, mama, então realmente ficou um pouco desse estigma. Mas, por exemplo, nós temos drogas orais, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo, né? Geralmente são drogas alvo, né? Ou elas vão bloquear hormônios, ou elas vão bloquear certos receptores, como é que eu posso explicar? Certas proteínas que são mutadas em certos tipos de tumores, tá? Existe hoje a imunoterapia, que também não é para todo mundo, não é para todos os tipos de tumores. Elas estão sendo estudadas, sim, para todos os tipos de tumores, mas elas entram em alguns principais tipos, tá? Existem outros tratamentos mais modernos que já foram liberados na hematologia, né? Aí todo mundo me pergunta, e aquele tratamento da USP? Isso, por enquanto, está na hematologia, né? Que trata leucemia, linfoma, mas sim, está havendo estudos para tumores sólidos. Então, existem esses estudos, só que eles não são todos divulgados enquanto não tiver alguns dados robustos sobre isso, tá? E no SUS, doutora, como é que é a disponibilidade desses tratamentos também avançou? A senhora falou que trabalha muito no SUS também. Isso, né? Tem avançado, a passos lentos, mas tem avançado, né? Tem uma comissão de incorporação de tecnologias que é a Conitec, que sempre está bastante atenta, e aí entra a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica também, representando muito bem isso e correndo atrás e fazendo toda essa campanha, digamos assim, do que é importante e o que não é importante, porque quando a coisa é muito importante, muda a vida de um paciente, ela é para ser incluída no SUS. E até porque o tempo, quando a gente fala de oncologia, é fundamental, né? Sim. Tratamento, né? O tempo, é o que eu falei, tem pacientes que quanto mais tarde tiver o câncer, melhor, porque vai pegar uma tecnologia muito superior e já incorporada, né? Tem medicamentos vencendo patente esse ano, ano que vem, medicamentos importantes e vão fazer parte cada vez mais da rotina dos pacientes, né? Então, você falar que alguns pacientes de câncer de pulmão tratam com comprimido, quando que você poderia falar isso? São todos os tipos? Não. São aqueles pacientes específicos que têm aquela mutação específica. Detalhe, e aí entra o que nós falamos de estilo de vida. Foi visto que um tipo de proteína está muito relacionado à poluição. Então, pacientes que nunca fumaram com câncer de pulmão, parece que tem uma propensão maior a ter esse tipo de mutação. Olha. Né? Então, é poluição, é plástico na alimentação, produtos químicos, excesso de agrotóxicos, enfim, né? Sedentarismo, obesidade. A individualização, a questão genética. Então, nós temos muitos fatores de risco que nos afetam todos os dias. Perfeito. Por isso que sim, se a gente puder diminuir isso de alguma forma, nem que seja lendo os ingredientes, escolhendo melhor os alimentos, praticando exercício físico, é fundamental. É muito importante. Doutora, a gente falou de alimentação, falou de qualidade de vida, de estresse, né? Falamos aqui de muitas outras coisas.
Em relação à água, já ouvi falar também sobre água alcalina, água não alcalina, porque a água, nós somos 70% do nosso corpo é água, né? Verdade. E a água, a gente vê que poucas pessoas falam da água, é a mesma coisa falar de emagrecimento e não falar de mastigação. Eu sempre digo isso, a mastigação ela é fundamental para que você Começa lá. Começa ali, né? Exatamente. Começa por ali. E aí? Beber água é importante. Tá? Mas Primeira essa coisa, água que a gente toma da Sanepar, eu ia dizer Kazan, lá em Santa Catarina. não, água fervida filtrada. Falamos, por tá? exemplo, de plástico. A gente serviu aqui que vem água em plástico. Hoje tudo é tá plástico. Mas tem uma campanha de retorno às embalagens de vidro. Sim, não é à toa. sim. Né? Exato. É claro que o plástico não pode ser esquentado, que alguns subtipos liberam uma substância que é cancerígena. A gente já sabe disso. Né? A água, a questão da alcalinização ou não, entra num raciocínio lógico, que eu acho que a gente entraria ali, aprofundaria demais para eu falar. Mas, de maneira geral, nosso organismo ele funciona tentando buscar um equilíbrio, inclusive de pH. Então, existem alguns mecanismos que exercem esse equilíbrio para a gente, tá? Então, tudo que é consumido cai no estômago e é processado, digamos assim, é digerido, tá? Existe um racional lógico para se pensar assim, mas não é desse jeito. Por quê? A gente sabe que existe um microambiente tumoral que faz as células se perpetuarem, né? Que estariam relacionadas a um ambiente mais ácido. Só que assim, para você fazer... como é que eu posso falar isso sem criar polêmica? Para você fazer com que esse ambiente não se perpetue, não é tão simples assim. Por exemplo, né, que tem gente que fala assim, tem que tomar água com bicarbonato, vamos supor. Não, a quantidade necessária de bicarbonato para você interferir no teu microambiente tumoral seria muito grande e quase incompatível com a vida. Então, não é bem assim. Entendi. Então, existe um raciocínio de você falar que o pH deveria ser mais básico no teu corpo, só que não é assim que funciona. As coisas não são só 1 mais 1 igual a 2. O organismo da gente ele é muito diferente. Nós temos suco gástrico, no nosso estômago tem o suco gástrico. Então, precisamos de coisas ácidas também. Tá? E existem mecanismos para conter esse excesso de acidez no sangue. Porque a acidez no sangue, em certos níveis, ele se torna incompatível com a vida. Tá? Então, não é tão simples, não é igual você falar assim, eu vou tomar esse chá e vou curar câncer. Não, talvez tenha plantas sim que tragam muito benefício, mas não é aquilo que vai curar a doença, né? Fatores de coisas. Exato, né? Eu não sei é que tão simples. Tem muitos pacientes, como a gente mora no Brasil, existe muita coisa de pagelança, que eu não vou entrar no mérito, porque eu acho que existe um fundamental para tudo isso, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Um paciente, por exemplo, em quimioterapia, dependendo do estágio da doença em que ele está se submetendo ao tratamento, excesso de vitaminas, antioxidante, ômega 3, excesso de ferro pode atrapalhar o tratamento, atrapalhar a quimioterapia. Por quê? Quando você está na fase de quimioterapia, você quer matar a célula cancerígena. Você quer diminuir aquela então você ali. quer matar a célula. E não ampliar, né? Você dando quando todas você as vitaminas, tudo isso, a célula ruim também pega para ela. Exatamente. Eu também E você vê a importância da informação correta, né? Então, exatamente, né? É bem isso, né? O raciocínio foi exatamente esse. Porque quando você está matando célula, você mata a célula ruim, principalmente, porque nós não chegamos no momento tecnológico ainda de você dizer mate só célula ruim, né? Sim. Você perde muita célula boa. E quando você suplementa em excesso durante o tratamento, você vai dar suplemento para célula ruim também. Então, existem momentos que podem ser feito algumas vitaminas, isso tem estudo, né? Momentos e caso o paciente necessite, caso e caso. Então, não é para sair suplementando de forma aleatória. Sim, às vezes a pessoa está, por exemplo, tomando excesso de chás. Um exemplo muito simples a gente dá aqui, essas suplementações de vitamina que na internet virou moda com as blogueiras que vendem muitas coisas, por exemplo, aquelas balinhas de colágeno. Ai, misericórdia, tem um ódio daquelas balinhas de colágeno.
Porque a gente sabe que aquilo nada é verdade, né? Mas, enfim, voltando para a suplementação, a gente sabe, por exemplo, que muitas blogueiras se falava muito de suplementação, era muita moda também de você ir o chip da beleza e tal. Tem que ter muito cuidado com isso. Você precisa de um acompanhamento, fazer exames, né, doutora? Ver o que realmente está faltando e sim, exatamente o que precisa suplementar, para você não ir lá e não... Existem estudos mostrando o benefício da vitamina D num certo nível para pacientes de câncer de mama, e eu acho que a gente pode estender isso para vários tipos de pacientes com câncer. Porém, não é raro eu pegar paciente com excesso de vitamina D no consultório e com muitos sintomas daquele excesso de vitamina D. Então, não é de forma aleatória. E existe um nível ideal. Então, se você não dosar, não fizer acompanhamento, muito provavelmente você vai estar fora desse nível ideal. E além de proteção, você não vai ter o efeito de proteção, você vai ter o efeito deletério do excesso. Né? Tudo em excesso pode causar mal. Perfeito. Doutora, estamos finalizando. Recado final. A gente falou tanto da saúde da mulher. Então, dá um recado final. O que a senhora acha que é mais importante para o nosso ouvinte? Principalmente se conhecer, fazer os exames de prevenção, né? Mamografia, ultrassom, ter um acompanhamento médico de preferência, né? Que normalmente acaba sendo ginecologista na fase inicial aí da adolescência e carrega para o resto da vida. Hoje o ginecologista é um médico da família, um tipo de médico da família, né? E por quê? Porque a intenção é que você pegue a doença antes dela manifestar, por exemplo, algum sintoma na mama, né? Que pegue antes de manifestar um sangramento vaginal. Então, realizar esses exames são imprescindíveis, porque a intenção é que você pegue pequenininho, que não apareça numa palpação, que não sinta, que apareça só no exame de imagem, para você aumentar a sua chance de cura. É o tempo, né? O tempo é fundamental em tudo, né? O tempo é fundamental em tudo, né? Para curar feridas, tempo para colocar os sentimentos em ordem, tempo para você descobrir a doença. O tempo é o segredo para tudo, né? E aí é fazer aquelas que a gente, que tem programa diário aqui na Rádio Clube, a gente bate na tecla todos os dias. Para isso tem profissionais que estudaram. Você fazer exames, vai pelo menos cada 6 meses no dentista, vai pelo menos cada 6 meses também no médico de confiança, faça os exames e assim você vai cuidar bem da sua saúde. E assim a gente encerra mais um Medicina e Saúde. Encerramos mais um Medicina e Saúde. Se você entrou agora no finalzinho, a gente entrevistou a doutora Michele Hermann, médica oncologista clínica. Perdeu? Vai lá nas plataformas digitais da Rádio Clube Foz, não perde não deixa de se cuidar. Acho que esse é o recado do final de semana, né? Olha pra você, aproveita amanhã domingo, descansa, faz o que gosta, o que ama, né, doutora? Relaxa. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda, né, Cláudia? Finalizamos? Exatamente. Vai ter que voltar uma outra vez, porque a gente não falou de higiene íntima, que é muito importante. A gente sabe, por exemplo, que tem cânceres de pênis devido à não higiene correta. Mas isso precisa ser dito? Parece que sim, parece que a gente tem que falar o óbvio, tem que ser dito. E aí também aí entra tudo aqueles sabonetes, aquelas coisas, né, que o pessoal anda fazendo e usando. Mas isso é papo para outro programa. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada. Desejo de um bom final de semana. E parece que lá fora o tempo tá barulhento e vai vir muita chuva por aí. Ai, meu Deus. Vamos lá, descansar. Um beijo no seu coração, um bom final de semana, fiquem com Deus, dirija com responsabilidade, beba muita água e fiquem com Deus. Larga o celular. Tchau.